A lembrança do anjo mecânico. Manoaque compreendeu logo que era o anjo do Senhor. Juízes, capítulo 13, versículo 21. Do que nós já lemos previamente até aqui, já sabemos que os anjos têm também a capacidade de dirigir um carro, mas ao que parece, pela história seguinte, que eles também podem levantar e consertar defeitos nessas máquinas, quando eles são chamados para fazê-lo. Uma das filhas espirituais de Padre Pio contou-nos a seguinte história. No ano de 1959, ambos, ela e seu esposo, estavam voltando de uma viagem de Passo Escuro, perto de Roma. Eles nunca pararam naquela cidade, mesmo tendo passado por ali por muitas vezes. Enquanto estavam em sua viagem, seu esposo, que estava dirigindo, se distraiu e não percebeu um monte de pedras que havia se acumulado ao lado direito da rodovia. Este monte de pedras tinha mais ou menos a altura de 1 metro e mais ou menos 1,5 metros de largura. Ela sempre se voltava ao seu anjo da guarda em períodos de necessidade, especialmente quando estava viajando de carro, porque o Padre Pio falou para que ela procedesse assim. Então, quando ela percebeu o perigo, ela voltou-se imediatamente para o seu fervoroso anjo e, de repente, o carro voou do solo e pulou por sobre o obstáculo, pousando suavemente do outro lado. Para encurtar a longa história, o carro voou e em pouco tempo eles estavam de volta em casa a salvo. A mesma pessoa me contou outra história. Em outra ocasião, ela e seu esposo estavam indo para San Severo, onde tinham uma linda casa de praia. Nos meses de verão, eles passavam praticamente todos os finais de semana lá. Chegando na noite de sábado e voltando para Roma na manhã de segunda. Sábado, eles partiram para a casa de praia com o seu grande poodle francês. Eles tinham a intenção de ficar por alguns dias em San Severo para preparar a casa para os meses de verão. 10 a 12 quilômetros antes do local, onde eles deveriam virar para San Severo, o carro quebrou. Eles empurraram o carro para o lado da rodovia para esperar por alguém que pudesse lhes dar alguma assistência, mas ninguém o fez. Os carros passavam rapidamente, um atrás do outro, sem que nenhum parasse. Eles já estavam lá por mais de 2 horas e não sabiam mais o que fazer. A noite estava começando a cair. Finalmente, ela sugeriu ao seu esposo que deveriam rezar para o Padre Pio. Ele ainda estava vivo naquela época. Desta forma, ele poderia enviar o seu anjo para ajudá-los. O seu esposo, com um pouco de dúvida, respondeu: "Vá em frente, tente." E após isso, eles começaram a aguardar pacientemente. Depois de 10 minutos, eles viram um carro preto vindo em sua direção. Ele parou perto do carro deles e um belo jovem de aspecto nobre, elegantemente vestido de azul, desceu. Vindo na direção deles, ele disse: "Bem, o que aconteceu?" O seu esposo, em poucas palavras, explicou a situação. O jovem imediatamente respondeu: "Eu cuidarei disso agora. Vocês vão ver que nós consertaremos tudo." E ele levantou a tampa para ver o motor. O marido dela, que entende de carros, já havia feito isso, e naquela época ele dirigia por mais de 20 anos. O jovem então olhou para o esposo dela e disse: "Veja, você perdeu toda a água do radiador e ele está muito aquecido. Pegue a lata e encha-o com água. Perto daqui tem uma casa de fazenda que tem uma bomba. Pegue a água de lá." O marido dela, como um autômato, pegou a pequena lata que estava vazia no porta-malas e foi até o local que o rapaz havia indicado.
Ele cruzou sobre a via Adriática com facilidade, embora geralmente é praticamente impossível cruzá-la em função do tráfego pesado que passa por ela. Enquanto isso, o rapaz tirou do seu carro uma caixa preta, da qual ele retirou um rolo de fita adesiva e começou a consertar o radiador. Ela se lembra de ficar maravilhada ao observar as suas lindas mãos, os dedos afilados e ágeis. Ela também observou que o cachorro, que também usava para vigiar o carro e que sempre latia quando alguém se aproximava dele, estava bem calmo e o observava tranquilamente. O marido dela voltou com a água. O rapaz encheu o radiador, fechou a tampa e disse: "Agora vocês podem voltar a salvo para casa. De qualquer forma, vocês estão bem próximos. Mas amanhã tragam o carro para ser consertado imediatamente." Eles agradeceram a ele do fundo de seus corações e ele, sorrindo, disse: "Tchau, tchau." Ao partir, o esposo dela ligou as luzes do carro. Ela queria ver o número da placa do carro do rapaz, mas, para a surpresa dela, ela descobriu que não havia nenhuma. No lugar havia uma longa faixa branca com escritos hierográficos. Também não havia o nome da cidade. Ela pôde ver tudo muito bem, uma vez que o carro do rapaz estava diretamente à frente deles, e o carro seguia vagarosamente enquanto os faróis iluminavam a tudo. Antes de virarem para São Severo, eles pararam para se despedir dele, e ele acenou a sua mão para fora do carro em resposta. Então, imediatamente, ele desapareceu, mesmo sabendo que eles deveriam estar vendo o carro, uma vez que aquela parte da via Adriática ser completamente reta. Eles chegaram em casa como se estivessem num sonho e começaram a refletir sobre o que havia acontecido. Eles perguntavam a si mesmos como aquele rapaz caminhou diretamente na direção deles, como ele sabia que eles tinham uma lata vazia no porta-malas e como eles tinham que percorrer apenas uma pequena distância até chegar em casa. Eles não haviam contado a ele qual era o destino deles. E o cachorro, ao contrário de sua reação normal, permaneceu bem calmo e não latiu nenhuma vez. Eles imaginavam porque o carro do rapaz não tinha placa e por tudo isso eles ficaram maravilhados e perplexos. Desde então, quando eles passam por aquele local de novo, eles tentam localizar a pequena casa de fazenda e a bomba. Mas apesar de seus diligentes esforços, eles nunca conseguiram encontrá-la. A referida senhora disse: "Em fé, eu posso dizer que o Padre Pio confirmou que foi um anjo que veio para nos socorrer. Mas, acima de tudo, foi ele que nos ajudou, uma vez que nós havíamos pedido a ele que nos enviasse um anjo para nos ajudar." Na verdade, todo o incidente parece ser inacreditável. Mas essa é a história verdadeira e, independente de como as pessoas olhem para o fato, mas dizer que é incomum é o mínimo que se pode dizer. Deixemos que o leitor decida, tendo descoberto tudo isso, ao cochilar no volante do seu carro ou por ter quebrado seu carro deliberadamente para ver se ele recebe as mesmas ajudas, eu iria fortemente aconselhá-los a não fazê-lo. Não que eu não acredite que a ajuda solicitada chegaria, mas nós temos que deixar que os anjos tenham tempo para realizar algum outro trabalho, como acordar pessoas, cantar hinos, traduzir outras línguas, combater o demônio, viajar em volta do mundo, entregar cartas. Bem feito, menininho.